voltar a falar sobre uma pessoa que, inclusive, também faz bastante defesa de Israel. Os seus seguidores, né, sempre tem manifestação da direita bolsonarista, levam as bandeiras, né, levam bandeira de Israel, levam fotos de Benjamin Netanyahu, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve novidades nos casos dele, né, porque ele é réu da suposta trama golpista, denunciada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal, mas tem inquérito com o seu filho Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e também tem ontem, a partir de ontem, da revelação de mensagens que foram periciadas nos celulares apreendidos pela Polícia Federal nas buscas e apreensões ali do ex-presidente Jair Bolsonaro dos últimos dias, a inclusão de Silas Malafaia também nesses inquéritos, colocar aqui no plural porque é uma situação toda complexa. Para me ajudar a falar mais sobre isso, eu chamo quem participa com a gente aqui quase todos os dias, o nosso colunista Fábio Serapião, que, enfim, entende um montão de investigação de Polícia Federal, de Supremo Tribunal Federal. Serapião, que noite conturbada, não é mesmo? Eu já estava indo dormir, recebi mensagem do Serapião falando: mudou tudo, minha querida. Mudou mesmo, acordei hoje tentando... É aquele jeito, né? Você acorda tentando, sei lá, redução de danos. O que eu preciso mais saber em 1 hora? Foi mais ou menos isso que aconteceu hoje de manhã, porque muita coisa aconteceu de ontem para hoje, né, Serapião? Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia a todo mundo. Ontem o dia já começou caótico, né? A gente aqui no Acorda Metrópolis começou o dia entrevistando o relator da CPI do INSS, que 20 minutos depois foi expulso da relatoria, e quando a gente achava que depois disso o dia continuaria mais calmo, no fim da tarde veio esse indiciamento, veio a busca e apreensão no Silas Malafaia, né, no pastor, quando ele voltava de Portugal, e o indiciamento do Eduardo, Jair Bolsonaro, Silas, enfim, no caso da atuação do deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, em busca ali de sanções contra autoridades brasileiras e, como mostram as mensagens ali, tendo como pano de fundo realmente a anistia, né? O interessante nesse caso, mais uma vez, Natália, a gente... Obviamente, no Estado democrático de direito, a defesa tem e terá sempre muito espaço para rebater tudo que a polícia, o Ministério Público apresenta contra o determinado cliente do advogado, enfim. No caso de Jair Bolsonaro, desde o início, o que fica muito claro é que a Polícia Federal quase não produz prova, né? Quem produz a prova são os próprios investigados. A gente teve Mauro Cid ali que, mesmo sabendo que era investigado, salvava todas as conversas, depois mantinha conversas no celular, esses celulares foram apreendidos e deram origem ali à investigação da trama golpista, minuta do golpe, enfim, tudo isso não foi a Polícia Federal que produziu, a Polícia Federal apenas encontrou, ou na casa, ou no celular, ou no computador desses investigados. E ontem, esse relatório de indiciamento aí do Bolsonaro e do Eduardo mostra mais uma vez como, se depender dos próprios investigados, a polícia vai se fartar em provas, né, Natália? As duas apreensões aí, a gente teve nos últimos meses o Bolsonaro aí sendo alvo de algumas medidas da Polícia Federal, e nessas medidas tendo os celulares apreendidos. E é o conteúdo desses celulares que levou basicamente a esse indiciamento, né? Uhum. As mensagens ali deixam muito claro como que se dava a atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né, em busca de apoio do governo Trump por tarifas, por pressão, enfim, por todo tipo de atuação que pudesse, de alguma forma, segundo a Polícia Federal, intervir aqui no Brasil, né, principalmente na investigação e no processo da trama golpista, que tem o julgamento marcado para as próximas semanas, e mostra como que o Bolsonaro ficava ali naquele meio campo, né? Falando com o Eduardo de um lado, conversando sobre as estratégias, e do outro lado tendo o Silas Malafaia ali, que em tese deveria ser alguém para dar o suporte espiritual, mas não, estava dando suporte mesmo em apoio e indicando caminhos para o Bolsonaro seguir, também tendo como objetivo a anistia, né?
O que mais me chamou a atenção, Natália, foi isso. Como o objetivo central mesmo do Eduardo Bolsonaro, do Bolsonaro, é a anistia, né? Para quem achava que eles estavam preocupados com outras pessoas e até com o pessoal do 8 de janeiro, as mensagens são reveladoras, principalmente quando o Eduardo fala da tal da anistia light, né? Que seria anistiar apenas aqueles que foram presos ali no 8 de janeiro, depredando e tal. O Eduardo deixa claro ali nas conversas que isso não seria bom pro pai, né? Porque a partir do momento que tivesse essa anistia, que não engloba o próprio pai, né? O próprio pai é em outro processo, né? No processo do 8 de janeiro, no processo da trama golpista. Se tivesse essa anistia chamada por ele de light, os Estados Unidos ficaria meio que sem ter o que fazer a partir daí. E daí não viriam as sanções e outras medidas que o governo americano tem tomado e que tem pressionado a Suprema Corte brasileira e que para a Polícia Federal é uma forma de coação. O indiciamento é por coação no âmbito ali do processo da trama golpista. Para a Polícia Federal, Eduardo, Jair Bolsonaro e Silas Malafaia atuando de forma direta para que Estados Unidos pressione o Brasil e para que haja uma mudança ali no julgamento da trama golpista. O resumo é que essas mensagens mostram como eles estavam atuando como uma forma de livrar o Bolsonaro, né? Fica muito claro ali que o objetivo deles é livrar o Jair Bolsonaro desse processo, dessa condenação que está por vir aí nas próximas semanas, uma vez que o Supremo já marcou o julgamento, né, Natália? Pois é, Serapião. Eu lembro que quando a gente conversou, logo depois das primeiras medidas restritivas, depois diversos descumprimentos na visão do ministro Alexandre de Moraes, aí coloca o ex-presidente em prisão domiciliar, eu lembro de perguntar para você sobre 2 pontos que você até já falou um pouquinho aí, passou por essas questões na sua primeira resposta. Que era, bom, a partir do que a Polícia Federal recolheu, inclusive para as pessoas entenderem em casa, né, o que são essas buscas e apreensões, o que isso mexe muitas vezes com as investigações, e aí eu te perguntei, a partir desses celulares, por exemplo, e da perícia desses celulares, a situação de Jair Bolsonaro pode melhorar ou piorar, enfim. E eu lembro que, sim, você tinha explicado isso, né, porque isso tudo faz parte inclusive daquilo que a gente fala, né, que as pessoas já têm esse conhecimento da frase do você pode, inclusive, gerar provas contra si mesmo quando você fala sem o advogado perto, sem a ajuda de um advogado. O que a gente vê, que você brincou aí, é que eles todos registravam tudo. Essas mensagens que a gente teve acesso, que a Polícia Federal apurou ali, né, periciou nos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro, eram mensagens apagadas, mas que com a tecnologia de hoje em dia é possível de resgatar isso tudo. E o outro ponto também que eu te perguntei algumas vezes foi sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, porque tinha, né, a gente recebeu aqui de diversos seguidores nossos aqui, gente que acompanha o Acorda Metrópolis, mas não vai acontecer nenhuma medida maior com o Eduardo Bolsonaro, parece que só está acontecendo com o Jair Bolsonaro dentro de um inquérito do próprio Eduardo Bolsonaro. E o que a gente viu também é que essa situação do Eduardo Bolsonaro piora um pouco mais a partir dessas mensagens encontradas. E o último ponto que eu vou colocar aqui para você já me responder e analisar também, continuar nessa análise, é que Silas Malafaia também passou por buscas e apreensões, né? A gente conversou agora há pouco com um advogado criminalista, o Berlink Cantelmo, que disse que, por enquanto, o que foi encontrado de Silas Malafaia, na visão dele, não é substancial. Mostra ali um aconselhamento até político, mas que não dá para dizer com isso que foi pego até agora, a partir do celular de Bolsonaro, que Silas Malafaia queria ali a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, queria atrapalhar as investigações, mas que até ele mesmo, o advogado, disse que a partir dessas buscas e apreensões e perícias que vão ser feitas com o que foi recolhido, a situação do Silas pode piorar. Isso, Natália. Primeiro, até para quem não acompanha diariamente essas operações, a gente quando vê só a notícia, a pessoa é alvo de busca, a pessoa é alvo de uma quebra de sigilo telemático, isso são técnicas de investigação, né?
A Polícia Federal não faz uma busca e apreensão na casa de alguém porque gosta, ou porque quer assustar aquela pessoa, ou porque quer mostrar que ela está sendo investigada. Ela faz a busca, pede primeiro, né, esse tipo de medida é uma medida invasiva, então ela precisa ter autorização da Justiça, né, a Polícia Federal não pode ir lá do nada, mas ela tem como objetivo produzir provas. Então ela vai fazer a busca para tentar apreender um documento, para tentar apreender um computador, um aparelho eletrônico, para ver se ali está sendo armazenado algum tipo de prova que vai ajudar na investigação. Nos casos envolvendo Jair Bolsonaro, como se diz lá em Minas, é cada enxadada uma minhoca. Porque toda vez que faz essa busca, acha alguma coisa diferente, né, nos envolvidos. No celular do Jair Bolsonaro, lá atrás, me parecia que ele estava tomando um pouco mais de cuidado lá no início da investigação, não havia encontrado até então nada mais relevante no sentido dentro da investigação. Nessas últimas duas, ali já ficou um pouco mais exposto que realmente ele estava conversando com o Eduardo e que a atuação do Eduardo era casada com a dele e era, de certa forma, atrelada a dele, né? Então, isso é uma prova para a Polícia Federal, né? O inquérito da Polícia Federal sobre o Eduardo, a hipótese criminal dela era justamente essa, né? Que o Eduardo, lá nos Estados Unidos, estaria atuando com a participação do pai para que os Estados Unidos atuassem via sanções, via tarifas, enfim, de uma forma a pressionar o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de modificar ali, de ter alguma intervenção no julgamento da trama golpista. Essa hipótese criminal, ao meu ver, ela ficou mais comprovada com essa investigação da Polícia Federal, porque realmente já tinha a questão dos 2 milhões de reais que o Bolsonaro tinha enviado para que o Eduardo ficasse lá. A Polícia Federal, com a quebra de sigilo ali, com dados do COAF, mostrou também que tiveram outros repasses ali de dinheiro para ele, então que realmente, olha, quem estava bancando o Eduardo lá era o Bolsonaro, e mostra que a atuação do Bolsonaro aqui, muitas vezes era pautada pelo que o Eduardo falava, né? Então, eles estavam atuando juntos, e a hipótese criminal era justamente essa. Então, fica claro que eles estavam atuando juntos, e fica claro que o objetivo era atuar para que tivesse um reflexo no julgamento da trama golpista. Isso fica muito claro nesse trecho que eu te falei do Eduardo Bolsonaro criticando uma possível anistia light. Se eles quisessem só defender aqueles que eles falam, aquelas velhinhas, aquelas pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, o Eduardo teria falado, não, tá tudo bem, vamos, resolve ali, essa anistia já resolve. Mas não é, o objetivo é o processo do pai. E as conversas do Silas Malafaia com o Bolsonaro também indica isso, né? Obviamente ele está dando um aconselhamento ali, mas fica claro nas dicas dele para que se atrele a questão do Trump de tarifaço à questão da anistia, né? Ele deixa bem claro nos áudios ali esse interesse. E outro ponto que eu chamo a atenção é a questão do receio ali. A gente até subiu uma matéria na coluna mostrando ali o receio do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio, né? Ali fica claro que eles não querem, olha, não, vamos resolver a situação aqui, porque já temos um outro candidato. Não, eles querem Jair Bolsonaro como candidato, mesmo estando inelegível no TSE e mesmo preste a ter mais uma condenação no âmbito criminal com o julgamento da trama golpista. Então eu acho que esses pontos são bem interessantes. Sobre a questão do Silas Malafaia, mais uma vez, né, a gente sempre volta. Este inquérito também, ele é um desdobramento do inquérito mãe ali das milícias digitais, né? A Polícia Federal cita novamente no relatório final ali o modus operandi desse pessoal de atuar como uma milícia digital. E você vê ali eles combinando notas, cartas, o que falar, e depois isso sendo replicado nas redes sociais, né? Isso é o modelo de atuação de milícias digitais que a Polícia Federal tem como cerne nessa investigação, né, que é combater esse tipo de atuação. Então eu acho que esse material angariado pela Polícia Federal reforça aí essa atuação. Eu acho que e de outro lado, de uma questão política, né, Natália, de certa forma ela diminui um pouco ali essa situação do Jair Bolsonaro, mostra como ele está numa situação bem complicada, né?
isso eu falo pelo próprio medo do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio, né? Eles temem que esse Tarcísio surja esse candidato, e esse surgimento desse novo candidato, apoiado, o Eduardo fala ali, por Faria Lima, por alas ali da sociedade, acabem por deixar o Jair Bolsonaro de lado. Então eles tentam a tudo quanto é preço fazer com que o Bolsonaro seja mantido como candidato, como alguém possível, para que ele não se diminua, né? Mas o que a gente vê nessas conversas é justamente isso, que já há um certo desespero ali entre eles, caso não tenha um efeito prático, mais prático, né? Porque já teve com tarifaço e tudo mais, essa atuação do Eduardo nos Estados Unidos, com o objetivo de conseguir a anistia, né? Isso que fica muito claro, e a Polícia Federal coloca muito ali, né, no relatório, que as conversas indicam que o interesse deles é pessoal mesmo, não é uma questão pelos condenados do 8 de janeiro, mas sim uma questão pessoal para livrar o Jair Bolsonaro do julgamento da trama golpista. Um cerco fechando também em relação a Eduardo Bolsonaro, né, que ventilado como uma possibilidade desse herdeiro político do pai do Jair Bolsonaro, já que ele está inelegível até 2030. Lembrando que numa possível condenação dentro da trama golpista, essa situação pode até piorar, o tempo de inelegibilidade pode inclusive aumentar. E piorando também a situação do Eduardo. Eu queria te perguntar isso, Serapião, se com uma condenação que já é muito clara até para a direita bolsonarista, né, que entende que agora só precisa saber o que virá do Supremo em relação à pena, o tamanho da pena e como essa pena será cumprida, se em prisão domiciliar, se numa prisão mesmo, né, enfim, de como será e qual é o tamanho dessa pena, mas acontecendo realmente a condenação, como a própria direita bolsonarista acredita que vai acontecer, a situação do Eduardo Bolsonaro pode se agravar, já que ele tem essa ligação tão grande e vem trabalhando, né, de acordo com o que entende a denúncia lá dos Estados Unidos para uma possível anistia do pai e até a pressão na Suprema Corte brasileira com a ajuda do governo americano? As conversas mostram que o Eduardo Bolsonaro, o interesse dele seria ser esse substituto do pai, né? A questão dele com o Tarcísio, e ele fica muito claro que ele odeia o Tarcísio, né? Porque o Tarcísio pode ser essa pessoa, e tanto que ele tem um momento ali que, de certa forma, é até complicado, porque ele xinga o pai, né? Tem um momento que o pai dá uma entrevista defendendo ali, quando tem aquela briga entre Tarcísio, logo após o tarifaço, o Tarcísio tenta se reunir com o pessoal dos Estados Unidos para negociar e tal. O Eduardo fica muito bravo com aquilo, o pai tenta fazer um meio campo ali, dá uma entrevista e defende o Tarcísio. O Eduardo fica mais bravo ainda, fala palavrão pro pai, enfim. Fica muito claro que ele quer ser o candidato, ele quer ser o nome que vai suceder o pai. Isso é fato, e é por isso que ele ataca o Tarcísio. Na questão do Eduardo, a situação dele, eu acho que já é muito grave, né? Ele foi indiciado, agora a Procuradoria-Geral pode pegar isso, apresentar uma denúncia, ele pode ser condenado. A questão é que ele está nos Estados Unidos. Enquanto ele não tiver coragem para voltar para o Brasil, eu acho que ele está um pouco protegido lá, porque o Estado brasileiro não vai conseguir fazer nada com ele lá. Vide que o Brasil já tentou extraditar Alan dos Santos, tentou outras coisas, e os Estados Unidos realmente não responde e não dá nenhuma posição sobre isso, que tem interesse em mandar esse pessoal para cá. Então, enquanto ele estiver nos Estados Unidos, ele está bem tranquilo, mas é aquilo. Vamos ver até quando ele vai ficar lá, até quando ele vai ter pessoas para sustentar ele lá, e se ele vai arrumar um emprego, enfim, o que ele vai fazer por lá. Então eu acho que a situação dele já é muito grave. Aqui no Brasil a situação dele é muito grave. Se ele estivesse no Brasil, eu acho que estaria já com algum tipo de mandado do Supremo contra ele. Mas ele está lá, então eu acho que a situação dele, por enquanto, vai permanecer essa mesma. Ele vai continuar fazendo esse trabalho que ele está fazendo lá, que segundo a Polícia Federal tem como objetivo coagir os ministros do Supremo no caso da trama golpista. Então eu acho que a situação dele aqui no Brasil piorou muito, mas por enquanto ele está muito protegido lá nos Estados Unidos,
e como não parece que vai voltar, não sabemos qual vai ser esse destino dele aí, Natália. Exato. Serapião, antes da gente mudar de assunto para falar de INSS, que você abriu falando sobre isso, né, sobre como o dia já começou caótico ontem,